Olá, gente, seja bem-vindo ao nosso curso Credos e Confissões, estudando aí os Credos e Confissões de modo particular, o Credo Apostólico nesse momento. Na aula de hoje nós vamos ter um estudo baseado na questão dos credos ecumênicos, dos credos que a igreja como um todo confessa como sendo básico da sua fé, como aquilo que é básico à sua fé, como aquilo que é básico ao seu entendimento da doutrina da palavra de Deus, ok? Então o nosso estudo de hoje é baseado exatamente nessa questão dos credos ecumênicos, ok? Muito bem. Nos compete agora considerar os chamados credos ecumênicos. Nesses credos nós encontramos a fé do cristianismo basilada, apresentada e resumida para toda a cristandade. As principais doutrinas da fé cristã são inseridas e resumidas nestes tipos de credo que nós chamamos de credos ecumênicos, dos credos que são aceitos por toda a Igreja de Cristo espalhada neste mundo. Poderíamos dizer também que estes credos são um convite à reflexão quanto à validade e atualidade do cristianismo como sendo uma verdade absoluta da parte de Deus. Então, o nosso estudo de hoje vai tratar desses credos de maneira resumida, de maneira lacônica. Nós não vamos nos aprofundar com todos os detalhes em relação a estes credos, mas nós vamos trabalhar em relação às questões relacionadas à fé que os credos propõem para nós. O nosso curso é Credos e Confissões e você está nesse curso porque você quer aprender um pouco sobre confessionalidade, você quer aprender o que é ser confessional, você quer aprender o que é viver a confessionalidade prática na vida da igreja local, na igreja de Cristo. Você pertence a uma igreja que tem um padrão confessional, por exemplo, aos presbiterianos que subscrevem os padrões do Westminster e os seus catecismos, ou seja, a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, a esta aula é um convite a estas reflexões. Se você pertence a uma igreja continental reformada, você vai ter lá as três formas de unidade. A Confissão de Fé belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort, que em síntese é a mesma ideia, a mesma doutrina esboçada pelas confissões de Westminster e pelo catecismo, pelos catecismos, né? Os seus padrões de Westminster os confessam, ok? Então a nossa aula de hoje tem esse objetivo, analisar os credos ecumênicos, ou seja, aquilo que antecede aos catecismos e as confissões de fé do período da Reforma Protestante, ok? A primeira pergunta que nós devemos levantar e sempre colocar em consideração é o que são credos ecumênicos? Veja, credos ecumênicos podemos dizer que são as principais expressões de fé da igreja cristã que são resumidas em proposições. Então, primeiro, credos são as primeiras expressões de fé da igreja antiga, da fé cristã, que são resumidas em proposições, em colocações dogmáticas afirmadas dentro do conjunto da Escritura Sagrada ou fundamentado na Escritura Sagrada. São chamados de ecumênicos porque visam estabelecer a unidade da igreja através da fé. Então, essa unidade da igreja, que as pessoas tentam atacar dentro das igrejas presbiterianas, de modo particular, você é confessional, então você é neopuritano, você é confessional, então você é assim, assado. Não. Ser confessional não tem nada a ver com os epítetos pejorativos, tem a ver em ser presbiteriano enquanto presbiteriano. Se você está numa igreja reformada, você é um reformado, enquanto aquilo que a confissão de fé da igreja o propõe, o coloca para nós, ok? Então, a ideia de se ter o credo ecumênico, ele tem essa ideia de haver laços de fraternidade entre as igrejas, naquilo que as igrejas de fato propõem, naquilo que as igrejas creem ser oriundo da palavra de Deus. A unidade a doutrinária sempre foi o objetivo a ser perseguido na igreja, inclusive no período da Reforma Protestante, né? Na Reforma Protestante você vai ter exatamente isso. Muito bem, então a unidade doutrinária sempre foi o objetivo a ser perseguido pela igreja e o surgimento de um sentimento de unidade confessional, né? Esse sentimento de unidade confessional se deu pela necessidade também de clareza e diálogo entre as igrejas nascentes do cristianismo primitivo. Então, ser uma igreja confessional implicava em ser uma igreja, primeiro, que buscava clareza. Ela precisa de clareza naquilo que crer, o quanto crer. E de diálogo, porque havia outra igreja distante que cria também nas mesmas verdades, com pequenas variações, mas nas mesmas verdades que a outra igreja acreditava. Então, criar uma unidade doutrinária, criar uma unidade de fé, envolto da revelação de Deus, que é a Escritura Sagrada,
apontava para esse sentimento de catolicidade, como nós chamamos. Espírito de catolicidade. A palavra confessional tem a ver com aquilo que eu creio, confesso. A palavra ecumênico tem a ver com o que eu creio e confesso juntamente com outra igreja, com outro irmão, com outro membro de uma outra comunidade religiosa que crê nas mesmas verdades que nós cremos. Então nós chamamos de confissão ou de credo ecumênico, né? Esse é o sentido da palavra ecumênico, que você segue uma unidade comum, uma vida comum, uma crença comum, há um diálogo entre nós. Por exemplo, presbiterianos confessionais com reformados continentais, há um diálogo entre eles para que a gente possa trabalhar em prol do reino de Cristo Jesus. Ok? Esse é um ponto importante que a gente precisa sempre considerar como igreja do Senhor Jesus, ok? Seguindo aqui à frente. Segundo, nós precisamos considerar a questão do credo apostólico. Uma vez que essa série de credos e confissões está focalizada em trabalhar de modo particular no credo apostólico e nos demais credos, se Deus nos der graça, estaremos trabalhando também nos demais credos. Então consideremos primeiro o credo apostólico, ok? Ok? Então a primeira expressão da fé ecumênica foi chamada de credo dos apóstolos. Nele se encontra o resumo da fé cristã, ou seja, os principais ensinos do cristianismo apostólico, e estão bem expressos nele. A sua organização está em 12 proposições claras e básicas. Claras porque você percebe exatamente que a declaração é muito clara. E básica porque sintetiza todo o ensino cristocêntrico e todo o ensino teocêntrico e todo o ensino pneumatocêntrico dentro das proposições do credo dos apóstolos, ok? Muito bem. Consideremos as 12 declarações que o credo coloca, né? Então, primeiro o credo começa dizendo assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, a primeira ideia é a distinção que você percebe no credo entre Deus, que é Criador, e a criação. Então, há uma distinção entre aquilo que o paganismo propunha na unidade das coisas ou naquilo que o gnosticismo nascente havia colocado dentro das questões das emanações e tudo mais. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas a ideia aqui é separar Deus da criação, mostrando que Deus é todo poderoso e criador de todas as coisas. Essa é uma outra informação importante para a vida da igreja, porque a igreja sempre acreditou que Deus é absolutamente soberano sobre tudo que existe, porque Ele é autor de tudo que existe. Muito bem. Depois eles creem em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor. A pessoa do Redentor é colocada no credo, mostrando primeiro que a crença nele apontava para a identidade dele como Pai. Ele é filho do Pai. Ao entender isso, a palavra que geralmente se entende aqui, usada aqui, a palavra que filho único, filho unigênito, apontava sendo da mesma essência, da mesma substância. Isso mais adiante nos outros credos será melhor desenvolvido, melhor colocado e melhor explicado, poderia assim colocá-lo. Aqui a síntese é simples, é uma declaração simples. A igreja sempre creu que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado na pessoa bendita do Redentor. Ok? Uma outra proposição que você deriva da segunda declaração é que há um único Redentor, o único Salvador do povo pactual, que nesse caso é a pessoa do Filho em relação à obra soteriológica, ok? Também é declarado no verso, na terceira proposição o seguinte, que foi concebido pelo Espírito Santo nascido da Virgem Maria. Você tem aí, de maneira embrionária, a dupla natureza de Cristo presente no credo apostólico. Eu digo de maneira embrionária porque mais à frente isso será discutido com maior clareza dentro do que nós chamamos de credo de Calcedônia. A gente vai ver exatamente isso. Mas aqui, de maneira muito própria, você terá a declaração de que a igreja antiga acreditava que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, ele é concebido, ele é gerado pelo Espírito Santo. Ele é trazido ao mundo através da ação miraculosa do Espírito Santo neste mundo. E ele nasce também da Virgem Maria, indicando a sua identidade com a humanidade, ou seja, a divindade e a humanidade encontrada numa única pessoa. Também o evento da encarnação é mencionado como um evento histórico na quarta proposição. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Aqui o evento da crucificação, da encarnação, ela é demonstrada, ela é vivenciada. A historicidade do verbo, a existência do verbo, né?
A historicidade de Cristo, que muito se bateu aí entre os liberais e tal, aquela guerra todinha, o Cristo da fé, o Cristo da história, não. O credo apostólico, sem titubear, coloca a nós frente a frente com um evento histórico singular, que ele padeceu sob o governador romano chamado Pôncio Pilatos. Diz que ele morreu, que ele foi crucificado e que ele foi sepultado. Aqui é interessante porque mais à frente nós vamos ver isso com muita clareza, quando a gente vai explorar cada proporção dessa nesses estudos. Então nós vamos ver exatamente do que isso está sendo tratado, né? Do que está sendo abordado aqui. Também é nos dito aqui da proposição, que é um acréscimo posterior, é bom lembrar isso aqui, desceu ao inferno e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, né? Desceu ao inferno e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Então, primeiro, a descida de Cristo ao Hades. A igreja sempre acreditou que Cristo, e aí é outro debate muito interessante, porque essa expressão desceu ao Hades, ela é, a gente chamaria de permutável. Ora, quando aparecia a expressão padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, crucificado, morto, sepultado, essa expressão morto, sepultado era substituída por desceu ao Hades, e ou vez ou outra aparecia apenas só morto, sepultado, e não aparecia a expressão desceu ao Hades. O problema se dá quando as duas expressões aparecem juntos nos séculos mais à frente. Mas aí a gente tem exatamente o entendimento de que ele se humilhou até nós, até a forma humana, e ele experimentou na cruz todas as agrúrias do inferno, e nesse sentido ele desceu ao Hades. Ao terceiro dia ele ressuscitou todos dentre os mortos. Aqui a promessa da Escritura de que o Messias padeceria e ressuscitaria ao terceiro dia. Isso está muito claro lá em Lucas capítulo 24 também. 1 Coríntios capítulo 15, da onde essa declaração credal ela é retirada, ok? Também subiu ao céu e está sentado à mão de Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Então, a sexta proposição que diz que ele subiu ao céu e está sentado à mão, a entronização de Cristo dar-se de fato naquele momento em que ele se despede dos seus discípulos, dá mandamentos e ele é assunto aos céus. Lá, Lucas, no capítulo 1 de Atos, ele vai mencionar este fato importantíssimo, ok? E também Lucas, no encerramento do seu evangelho, também abre este espaço para debater esta questão. A expressão que Deus Pai, ele é todo-poderoso, pantocrator, como aparece aqui, aponta para um ponto culminante na história da redenção, né? Aponta para o fato de que ele, como Deus soberano, gracioso, né? Ele é criador de todas as coisas, ele é o Pai da pessoa bendita do Redentor, né? Dentro da economia da salvação. A gente vai explicar isso mais adiante quando a gente estiver explorando cada proposição. A sétima proposição ou declaração, você vai ter o seguinte: de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O credo acredita que há um dia final de acerto de contas chamado juízo final. Então, a doutrina escatológica de um dia final está presente também no credo apostólico. Não é uma coisa da modernidade, não é uma coisa de discussão entre milenista, pós-milenista, pré-milenista, não. É uma discussão da Igreja de Cristo. A certeza de que Cristo voltará sempre foi a fé da Igreja cristã. Creio no Espírito Santo. Aqui essa cláusula pequena, diminuta, parece ser quase imperceptível no credo, nos lembra que nós, crentes, devemos crer sempre na pessoa bendita do Espírito Santo. Nós cremos que a igreja, ela é o berçário do Espírito Santo. A igreja, ela recebe o Espírito Santo também, ela acolhe o Espírito Santo acolhe também a igreja. Nesse sentido, a igreja como um todo, ela é fruto, ela é habitação do Espírito Santo quando olhamos para o indivíduo como o templo do Espírito. Então, a igreja sempre acreditou no Espírito Santo, e aqueles que dizem, não, vocês reformados, vocês confessionais, vocês presbiterianos, vocês reformados continentais, vocês não têm o Espírito Santo porque vocês não falam línguas. Não, peraí. Nós temos o Espírito Santo porque nós cremos que há a pessoa do Espírito Santo. Ok? Também diz assim, creio na Santa Igreja Católica. Católico, calma. A palavra católico é a palavra que significa universal. Creio na Santa Igreja Universal. Alguns crentes, e de modo particular a nossa própria editora Cultura Cristã, quando publica as nossas Bíblias, as Bíblias com a logomarca da Igreja Presbiteriana no Brasil, que tem um inário presbiteriano no final, sem alterar no texto, o texto continua sendo o mesmo texto. É só outra discussão de texto também, né? As versões de textos e tal, é outra discussão bem interessante. Mas isso é para uma outra aula. Numa aula nossa nós já discutimos um pouco sobre isso. Mas tá lá no credo apostólico, lá no finalzinho da Bíblia presbiteriana, com o inário presbiteriano,
tem lá, creio na Santa Igreja Universal. Irmãos, eu não tenho nenhum problema em usar a expressão creio na Santa Igreja Católica, tanto é que eu coloquei creio na Santa Igreja Católica. Católica significa, a palavra católica significa católico, significa universal, está em todos os lugares, ok? Então eu sou católico. O problema do católico romano, né? Porque ele não pode ser católico e romano ao mesmo tempo, sem uma contradição de termos, ok? E depois a comunhão dos santos. Então ele vai falar primeiro sobre a igreja que está em todos os lugares, mas também a igreja que dialoga, que vive em comunhão, a igreja que celebra a Eucaristia, a igreja que vive a Eucaristia na prática, na vida vivencial da igreja, a chamada Santa Ceia ou Ceia do Senhor, ok? Muito bem. Creio também no perdão dos pecados. A igreja sempre acreditou no perdão. O perdão é uma resposta divina à nossa condição de miserável pecador. Deus, em sua graça, em sua bondade, em sua misericórdia, nos salvou, nos libertou. E o credo confirma isso. Cremos que Deus perdoa pecadores. Também o credo afirma a ressurreição do corpo. Creio na ressurreição do corpo. O indivíduo, no dia final da história, será ressuscitado para a glória de Deus e viverá eternamente com o Senhor. E creio na vida eterna, porque uma vez crendo em Cristo, eu tenho vida eterna. Amém. Então, esse é o conjunto de tudo aquilo que nós vamos explorar. Cada proporção dessa, em cada aula do nosso curso aqui, nós estaremos explorando uma dessas proposições, uma dessas afirmações, uma dessas declarações confessionais no credo apostólico, ok? Muito bem. E aí é importante a gente ter isso na nossa mente, porque nós precisamos considerar também, acima de tudo, a origem do credo apostólico, ok? Vamos considerar a origem do credo apostólico. Vejam, o credo apostólico tem sua origem remontada ao chamado antigo credo romano, que foi elaborado por volta do segundo século, como diz o Kellen no seu livro lá, Credos Cristãos Primitivos. É uma obra que está em inglês, uma obra muito boa, que infelizmente está traduzida para o português, mas vale a pena você consultá-la. Ele teve algumas declarações doutrinárias acrescentadas no decorrer dos primeiros séculos. Então, o credo romano é bem primitivo e depois ele vai sendo desenvolvido posteriormente. Por dois motivos se faz necessário o surgimento deste credo. O credo apostólico tem uma necessidade de surgimento dele. Primeiro, a expansão missionária da igreja. A igreja se fez obrigatório o surgimento de uma declaração de básica de fé para instruir os candidatos ao batismo, como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 28, verso 19, indicando que a igreja deveria levar o evangelho a outras pessoas. Então, o fato de você ter o credo apostólico apontava exatamente para esse princípio basilar da fé cristã. O princípio de que a fé cristã ela está fundamentada nesse critério único e singular que é a doutrinação dos crentes daquilo que Jesus ensinou. Então, se fez obrigatório porque a igreja, quando ela expandiu missiologicamente, ela cresceu de maneira missionária, ela tem que levar o bojo daquilo que ela crê, o ensino do que ela crê, a fundamentação da sua fé, para que possa, de fato, continuar servindo a Deus e apresentando de forma coerente o que ela crê. O segundo objetivo, o segundo motivo que levou à criação deste credo, certamente foi a heresia. A heresia obrigou a igreja a definir claramente o que ela acreditava, a definir claramente a sua fé. A expansão da fé cristã colocou a igreja em contato com muitas culturas, com muitas filosofias pagãs que ameaçavam introduzir-se no meio do povo de Deus. Por isso, desde o princípio, percebeu-se a importância de preservar e confessar o ensino dos apóstolos, o que a igreja antiga fez por meio de confissões e por meio de credos. Aí é o Casanova e o Stan, uma obra muito boa sobre o credo apostólico, que está em processo de tradução, eu estou traduzindo essa obra, mas uma obra que vale a pena você também adquiri-la, ok? Muito bem. Agora consideremos também a organização do credo apostólico. Já vimos que o credo possui 12 proposições, as 12 proposições do credo apostólico. Alguns sugeriram que as 12 proposições vieram da lavra de cada apóstolo de Cristo. Há gente que diz que o credo apostólico foi escrito pelos apóstolos de Cristo. Não foi, gente. Falta fundamentação histórica e documentação histórica para esta abordagem, para essa interpretação.
ok? Então não foram os apóstolos que escreveram o credo apostólico. Ele recebe o nome credo apostólico por um único fator, por uma única coisa, é que ele resume bem a crença apostólica, ok? Muito bem, A. Roger, em sua The System of Theology, né, Content and Westminster Church, Catecismo, então ele coloca aqui a Appended e Explained, que é o sistema de teologia contido no breve catecismo de Westminster, aberto e explicado. Ele declara que o credo apostólico, ele juntamente com os 10 mandamentos e a oração do Senhor, se constitui em nossa regra de fé, de nosso dever e de nossa adoração. Né? Roger, 1888, página 5. Esta fala de Roger, gente, nos aponta para o fato de que o credo apostólico segue um sistema concatenado de teologia. Tá? Ele segue um sistema concatenado de teologia. Esse sistema é apresentado em 4 partes. Primeiro, de Deus Pai e a nossa criação. Segundo, de Deus Filho e a nossa salvação. Terceiro, de Deus Espírito Santo e a nossa santificação. Em quarto, a igreja e os seus benefícios outorgados por Deus. São 4 proposições que você tem ali no credo dos apóstolos, ok? Seguindo aqui. Terceiro lugar, devemos considerar também o credo atanasiano e o credo niceno. Comecemos pelo credo atanasiano, a origem do credo. Bem, ele nasce das controvérsias cristológicas e reflete a teologia dos primeiros sínodos ecumênicos da igreja. Seu título é derivado do bispo de Alexandria, conhecido como Atanásio, de 295 a 373 d.C. Ele elaborou este credo no seu exílio em Roma, segundo diz a tradição. Entretanto, essa posição já foi rejeitada desde o século XVII, porque muitos eruditos têm dito que não foi um indivíduo que escreveu apenas esse credo. Então, esse credo é uma expansão de toda uma teologia bem elaborada naquele momento. Há uma gama também de suposições quanto à autoria do credo. Quem de fato escreveu o credo? Né? Nós, tradicionalmente, seguimos a tradição dizendo que foi o grande Atanásio. Mas muitos sugerem os seguintes nomes para a autoria deste credo, como Ambrósio, Hilário, etc. Não se pode provar a identidade de seu autor, mas recebe-se o nome de Atanásio pelo fato de conter as mesmas proposições defendidas por Atanásio. Então, o credo niceno e o credo atanasiano e o credo niceno são credos dentro dessa estrutura. Primeiramente, o credo atanasiano nos parece ter sido fruto da reflexão de Atanásio em defesa da verdade cristológica, ok? Seguindo aqui, o tema central do credo atanasiano. Veja, a ênfase central deste credo, do credo de Atanásio, é a cristologia, bem como a defesa singular da doutrina bíblica da Trindade. Seguindo de perto as decisões conciliares de Nicéia em 325, em Constantinopla em 318 e Calcedônia 451. Estes concílios ecumênicos deram a oportunidade da igreja expressar a sua fé conforme é expressa no credo de Atanásio. Na Idade Medieval, este credo foi amplamente usado na própria liturgia da igreja. Então a igreja começou a usar, na Idade Medieval, este credo por ser um bastião da fé, por ser uma verdade insofismável da palavra de Deus, por conter a doutrina da cristologia da pessoa de Cristo e também da doutrina da Trindade. E aí nós vamos chegar aí ao texto do credo atanasiano. Vamos dar uma olhada no texto do credo atanasiano. Todo aquele que quiser ser salvo é-lhe necessário, primeiro que tudo, receba a fé católica. Então, primeiro ele precisa acreditar no que a igreja sempre creu. Esse é o sentido. Fé católica aqui é aquilo que a igreja sempre creu. Qual é preciso que cada um guarde perfeita, inviolada, ou terá certeza de perecer para sempre. Ou seja, o anátema do credo está aí, bem claro. Se você rejeita essa doutrina, você perece para sempre. A fé católica é esta. Qual é a fé católica? A fé universal da igreja. É que nós adoramos um só Deus em trindade e a trindade em unidade. Então, quando eu falo de Deus, né, você vê a influência de Agostinho muito grande aqui, né? Quem já leu a obra de Agostinho lá, até Trinita, você vai ver exatamente isso. Que Agostinho fala de Deus como trindade e trindade como Deus, né? Isso é importante. Então, que nós adoramos o Deus em trindade e a trindade na unidade. Nem confundindo as pessoas, nem separando as substâncias. Então, eu não posso confundir o Pai com o Filho,
né? E também não posso fazer o quê? Eu não posso separar as substâncias. Eu não posso dizer que o pai, a substância do filho é diferente da do pai, ok? Esse é um problema que a gente vê hoje em dia dentro das seitas cristológicas do nosso tempo, ok? Muito bem. E no, porque uma é a pessoa do Pai, a outra é a pessoa do Filho e a outra é do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma. A glória é igual, a majestade é coeterna. Aquilo que o Pai é o mesmo, é o Filho e o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito é criado. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são três eternos, mas um só eterno. Como também não são três incriados, nem três imensos. Porque há um só incriado e um só imenso. Vamos lá. Do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito é onipotente. E contudo há três onipotentes. E contudo não há três onipotentes, mas há um só onipotente. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Contudo não há três deuses, mas um só Deus. Assim o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito é Senhor. Contudo não há três senhores, mas um só Senhor. Porque assim como somos obrigados pela verdade cristã a confessar que cada pessoa é por si mesma Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião católica dizer há três deuses ou três senhores. Então não há três deuses, não há três senhores dentro da concepção católica universal da igreja cristã. Ok? O Pai não foi feito de ninguém, nem é criado e nem é gerado. O Filho é só do Pai. Não é feito, nem é criado, mas gerado. O Espírito Santo é do Pai e do Filho. Não feito, nem criado e nem gerado. Porém, procedendo. Ele é procedente, né? É interessante. Por isso há um só Pai. Por isso há um só Pai, não três pais. Há um só Filho, não três filhos. Um só Espírito, não três Espíritos Santos. E nessa trindade, nenhum é primeiro ou último, ou maior ou menor. E aqui é interessante, porque a gente tem uma ideia de criar logo a ordem, né? Pai, filho, primeiro vem o Pai, depois o Filho, depois o Espírito Santo. Não há essa proposta no credo atanasiano para que eu coloque esta ordem. A gente usa essa ordem por uma questão de fins didáticos, mas não há esta ordem, ok? Não há nem o primeiro nem o último dentro da concepção da trindade. Nós vamos ver mais adiante que chama-se trindade ontológica. Na trindade ontológica eu não posso fazer essas questões aqui que ele está levantando. Nessa trindade nenhum é o primeiro ou o último, nem maior ou menor. Mas todas as três pessoas são coeternas e iguais. Semelhantemente, em todas as coisas, como supracitado, a unidade da trindade, a trindade na unidade, deve ser adorada. Então, Deus trino deve ser adorado. E o culto da igreja deve refletir essa reflexão bem aguda da cristologia aqui de Atanásio, ok? Do credo atanasiano. Muito bem. Portanto, quem quiser ser salvo deve pensar assim a respeito da trindade. Mas é necessário para a salvação, né, para a salvação eterna, que também se creia fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, a verdadeira fé que criamos e confessamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus de Deus e homem. Deus da substância do Pai, gerado antes dos mundos, homem da substância de sua mãe, nascido no mundo, perfeito Deus e perfeito homem, subsistindo em uma alma racional, em carne humana, igual ao Pai segundo a divindade, menor do que o Pai segundo a humanidade. Então ele entra agora na questão da trindade ontológica e trindade econômica, tá? Essa aqui é a discussão bem interessante que ele levanta aqui para nós. O qual, ainda que seja Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo, um só, não por convenção da divindade em carne, mas sim pela assunção de Deus em sua humanidade. Um só, não por confusão de substância, mas sim pela unidade da pessoa. Porque assim como a alma racional e carne são um só homem, assim também Deus e o homem são um só Cristo, o qual sofreu por nossa salvação, desceu ao inferno ao terceiro dia e surgiu dos mortos. Você percebe também que a crença do credo apostólico aqui também começa a tomar corpo teológico dentro do próprio credo. Você percebe isso muito nítido aqui no credo, né? O qual sofreu por nossa salvação, desceu ao inferno, ao terceiro dia surgiu dos mortos. Ascendeu aos céus, assentando-se à direita de Deus Pai, onipotente, de onde virá para julgar vivos os mortos.
a cuja vinda todos os homens ressurgirão, a cuja vinda todos os homens ressurgirão em seus corpos. Aí vem aquele problema lá do pré-milenismo que o credo não reconhece, né? E darão conta de suas próprias obras. E os que tiverem feito o bem reentrarão na vida, os que tiverem feito o mal para o fogo eterno. Esta é a fé católica, a menos que o homem creia fielmente e firmemente, não poderá ser salvo. Essa é a crença da igreja cristã, ok? Agora, o credo niceno constantinopolitano, ok? Veja, a origem desse credo. O credo niceno foi elaborado no primeiro concílio ecumênico da igreja, né, chamado concílio, que foi organizado na cidade de Niceia, que teve lugar no dia 20 de maio de 325, bem como na Bitínia no mesmo ano. O concílio teve a participação de 318 bispos. O presidente da primeira reunião foi o imperador Constantino, como também das demais sessões que houve também, ele estava presente nas demais sessões. O objetivo deste credo, tanto o concílio como o texto do credo, tinham como objetivo específico tratar da questão da ariana. O arianismo negava a divindade do Filho, dizendo que Jesus ser uma criatura, ser Jesus uma criatura de Deus e de substância diferente do Pai, né? Como nós vimos no credo atanasiano, ele tinha que ter a mesma substância. Se eu separo a substância, eu já não tenho mais a divindade ali presente. E o Concílio de Constantinopla, em 318, que ele foi uma ampliação deste credo niceno e teve lugar na cidade de Constantinopla, teve a participação de 150 bispos. Isso aqui é interessante porque o credo niceno, ele vai ter aquele texto e de repente, quando acontece o concílio lá em Constantinopla, ele amplia aquele texto, ok? E aí vamos dar uma olhada aqui na comparação, ok? Comparando o credo niceno com o credo niceno constantinopolitano, ok? Vamos lá. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Vamos lá. Cremos em um só Deus, o Pai de Todo-Poderoso, Criador do céu, dos céus e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Aqui você tem um acréscimo aqui do céu e da terra. Muito bem. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, gerado, não feito com substância ao Pai, mediante o qual todas as coisas foram feitas e todas as que estão nos céus, como as que estão na terra, a qual todos nós, homens, e por nossa salvação desceu, se encarnou e se fez. Homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e novamente virá para julgar vivos e os mortos. Agora vamos ver o credo niceno constantinopolitano. Olha só. Em um só Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado, não feito, da mesma substância do Pai, por meio do qual todas as coisas vieram a ser, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou do Espírito Santo e da Virgem Maria, e se fez homem, e foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, e padeceu, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No credo niceno normal, você tem no Espírito Santo. E aí ele continua. E nas Escrituras subiu nos céus, está assentado de Deus à direita do Pai, e virá de novo com glória a julgar os vivos e os mortos, e do seu reino não haverá, e o seu reino não haverá fim. E aí creio, e no Espírito Santo diz assim, e no Espírito Santo o Senhor vivificador que procede do Pai e do Filho, e que juntamente com o Pai e o Filho são adorados, né? Esse, adorado. Juntamente com o Pai, com o Filho adorado e glorificado. Quantos que dizem, houve tempo em que não era, e antes de nascer ele não era, ou que foi feito do que não existe, bem como quantos alegam que ser o filho de outra substância da essência do Pai, ou feito mutável, alterado, a todos estes a Igreja Católica e Apostólica anatematiza. Anatematiza. Aí o credo termina dizendo o seguinte, o credo agora, junto com a fórmula de Constantinopla, vai dizer o seguinte: e numa só igreja santa, católica e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida no século vindouro. Amém. A parte do anátema foi tirado nesse credo aqui. A gente vai saber mais à frente por que essa parte é retirada do credo, ok? Muito bem.
Seguindo, agora chegamos ao último credo ecumênico, que eu chamaria Credo de Calcedônia. A sua origem. O concílio teve sua origem na cidade de Calcedônia, atual Istambul, né? E contou com a presença de 500 bispos de vários delegados papais, como diz o Maia no seu livro Eu Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, edição de 2012, publicado pela Paracletos na ocasião. Okay? Já existe uma edição dele nova, publicado pela editora Fiel. Os objetivos. Bem, rejeitou-se o nestorianismo, duas naturezas e duas pessoas, o eutiquianismo, uma pessoa e uma natureza. O Credo de Calcedônia também se ocupa em oferecer uma visão bíblica da cristologia, discutindo de forma mais especial as duas naturezas do Redentor. E aí nós temos agora a questão do Credo de Calcedônia, como nós aprendemos aqui, né? Muito bem. Portanto, seguindo os santos pais, todos nós, em perfeito acordo, ensinamos que deve se confessar um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito na divindade e também perfeito na humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de alma racional, psique logike. Aqui, de maneira muito interessante, ele coloca, porque algumas pessoas, na época, no período em que é debatido o tema, dizia que a Cristo ele só tinha natureza divina, ele não tinha natureza humana, ele tinha uma alma humana. E aqui ele coloca isso de maneira muito clara. E corpo consubstancial, palavra homósios, ao Pai na divindade, ou seja, apontava que ele tinha a mesma divindade do Pai, e consubstancial a nós na humanidade, homósios. Em todas as coisas semelhantes a nós, exceto no pecado, geradas de todas as eras pelo Pai, quanto à divindade, nos últimos dias, por nós, para a nossa salvação, nasceu da Virgem Maria, Mãe de Deus, a expressão Theotokos. Essa expressão Theotokos, ela aparece no credo apostólico, não para dizer que Maria gera a divindade, mas para que Maria seja vista, que a peuente santidade de Maria seja vista como divino. E aí a expressão aponta para Maria sendo geradora da pessoa teantrópica, a pessoa divina humana do Filho, ok? E quanto à sua humanidade, né? Então, Maria, Mãe de Deus, quanto à sua humanidade, um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, sendo conhecido em duas naturezas, inconfundíveis. A palavra lá, assingetos, né? Aqui aponta para um fato interessante. As duas naturezas não se confundem. Elas são imutáveis, elas não são uma natureza, ela não sai de um ponto para outro. A palavra aqui, atreptos, aponta para a imutabilidade desse estado de duas naturezas na pessoa teantrópica. Indivisíveis, ou seja, eles não se dividem. Aidaretos, né? A gente vai estudar isso mais adiante, quando a gente vai pegar as heresias cristológicas, né? Apolinanismo, nestorianismo, sabelianismo, arianismo, né? Inseparáveis, né? Indivisíveis e inseparáveis, né? A palavra acoristos, né? A palavra aqui, acoristos, né? Inseparáveis. A distinção das duas naturezas de modo algum é anulada pela união. Não é porque existem as duas naturezas que uma anula a outra, de forma alguma. O credo lembra isso, né? Mas as propriedades de cada natureza são preservadas e concorrem em uma única pessoa. A palavra prosoton, pessoa, personagem, uma única pessoa, né? E uma substância, hipostasis, né? Uma única substância. Então aqui, não separada ou dividida em duas pessoas, prosopon. Então não há duas pessoas em Cristo, como foram propostas também uma heresia cristológica da época. Porém, um mesmo Filho unigênito, o Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas no passado, e o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinaram, e a respeito dele o credo dos santos pais nos transmitiu. Então o credo de Calcedônia faz menção também ao credo apostólico lá atrás, ok? Eu digo que nós vamos estudar isso aqui, gente, não é que nós vamos estudar diretamente aqui o credo apostólico no credo calcedônico, vamos trabalhar nessa primeira temporada da série, vamos trabalhar o credo apostólico, ok? Então nós vamos também abordar um pouco disso quando vamos falar a pessoa bendita de Jesus Cristo, porque nós vamos dialogar com as fontes, vamos dialogar com os outros credos. Quero concluir a nossa aula de hoje, gente, dizendo o seguinte: conforme nós já vimos nesse estudo, o uso dos credos no cristianismo visava preservar a doutrina e a unidade da igreja
cristã, mas também a unidade da igreja como um corpo cristão. Então, a identidade e a unidade da igreja presente no uso dos credos. O uso dos credos se torna importante e necessário porque eles protegem a igreja das heresias, dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, das falsas opiniões dos homens, e eles balizam a fé, eles servem como baliza para a fé. O que está sendo pregado na igreja, está sendo ensinado na igreja, está de acordo com o que a igreja sempre creu, ou é alguma novidade, alguma coisa nova? É um leitinho novo que é todo corrompido, como acontece nos dias atuais, nos dias de hoje, tá bom? Então, que Deus abençoe, nós nos vemos no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, para a glória de Deus. Amém.